Cetona. Trabalho realizado na disciplina de Fundamentos de Processos Orgânicos da Universidade Federal de Alfenas, ministrado pela professora Tatiana MacLeod e grupo formado por Giovana Durazo, Júlia Vieira, Juliana Demore, Leonardo Anderson, Lucas Romano. A estrutura de uma função cetona está demonstrada na imagem à direita, em que sua estrutura há a presença da carbonila, carbono fazendo ligação dupla com oxigênio, e a carbonila está ligada a dois átomos de carbono. Esta função atribui a ela duas características reacionais, que são: o carbono eletrofílico realiza adição de um nucleófilo e o oxigênio básico reage com ácidos. A adição de um nucleófilo a um carbono-carbonila ocorre porque a carga positiva está no carbono, e os elétrons da ligação π da carbonila deslocam para o oxigênio para dar o alcóxido, e o carbono-carbonila muda de trigonal plana para tetraédrico. Tudo isso ocorre em meio ácido na presença de um catalisador. Algumas características da cetona são: a cetona, por ser uma molécula polar, é solúvel tanto em água como em compostos orgânicos, como o éter etílico e benzeno, pois como semelhante dissolve semelhante e a cetona é uma molécula polar, assim como a água, ela será solúvel nela. Possui também baixo ponto de ebulição, devido à diferença de eletronegatividade entre o carbono e o oxigênio. A ligação dupla é polarizada, como mostrada na figura. Este fator faz com que as interações intermoleculares sejam de dipolo-dipolo mais fraca comparativamente à ligação de hidrogênio, o que explica seu baixo ponto de ebulição. Devido ao baixo ponto de ebulição, evapora com mais facilidade, tornando-se volátil. Também tanto a forma aquosa do composto quanto os vapores produzidos por ele são altamente inflamáveis, pois a acetona é um composto orgânico que, na presença de oxigênio e fonte de ignição, pode entrar em combustão produzindo gás carbônico e água. Devido à facilidade da molécula da acetona se combinar com a água, devido à polarizabilidade e então evaporar, o agente secante é usado para secar a água e obtermos a acetona mais pura. A síntese da acetona pode ser obtida por alquenos, arenos e álcool secundário, sendo a partir de alquenos ocorre por ozonólise, que é um tipo de reação orgânica de oxidação provocada pelo ozônio. Se os produtos serão aldeídos ou cetona, irá depender do tipo de alceno que participará da reação. Existem 4 possibilidades. Se o carbono da dupla for primário, ou seja, se o alceno for o eteno, o produto será o metanal, que é um aldeído. Se os dois carbonos da dupla ligação forem secundários, isto é, não forem ramificados, serão formados dois aldeídos. Se os dois carbonos da dupla ligação forem terciários, ou seja, se forem ramificados, os produtos serão cetonas. E se um carbono da dupla ligação for secundário e o outro terciário, teremos a formação de um aldeído e de uma cetona. A síntese de cetonas aromáticas por acilação são reações orgânicas de substituição, em que um hidrogênio ligado a um anel aromático é trocado por um grupo acila. Geralmente, a reação de acilação ocorre entre um composto aromático e um cloreto de acila, na presença de um catalisador como o cloreto de alumínio. O produto formado neste tipo de reação é o arilcetona. A síntese por oxidação do álcool secundário, o carbono de caráter positivo, que é o carbocátion, só está ligado a um hidrogênio, ou seja, está entre dois carbonos, tendo apenas um local possível para ocorrer o ataque e, consequentemente, gerar uma cetona. Como agente oxidante da reação, se utiliza normalmente o dicromato de potássio mais ácido sulfúrico. As cetonas a partir de alquinos ocorrem por hidratação Markov-Nikov. Durante a hidratação de um alquino, uma molécula de enol é formada. O detalhe interessante é que o enol é uma molécula orgânica extremamente instável. Sendo assim, essa molécula sofre uma transformação intramolecular e origina um novo composto mais estável. Este processo de transformação é conhecido como tautomeria, na qual formará um aldeído ou uma cetona. O produto final dependerá então do enol que for originado como produto intermediário.
Como regra geral, para uma cetona ser formada, é necessário que o alcino possua ligação tripla, obrigatoriamente, entre carbonos secundários ou entre um carbono primário e um secundário. A acetona é produzida industrialmente pela hidratação do propeno ou por oxidação do cumeno. O cumeno é obtido por meio da reação entre o propeno e o benzeno, derivados do petróleo. Depois que essas duas substâncias reagem e geram o cumeno, ela é enviada a uma coluna de contato com a reação de oxidação com o oxigênio do ar, formando o hidróxido de cumeno. Depois ele passa para o recipiente de decomposição, onde pela adição de ácido sulfúrico, o hidróxido de cumeno transforma-se em fenol e na propanona. A síntese de cetona pode ocorrer também no nosso organismo, em que a propanona também é produzida em nosso organismo pela decomposição incompleta das gorduras, e sua concentração normal no sangue é de 1 mg por ml. Em casos de doenças como a diabetes mellitus, a concentração de cetona no sangue aumenta de acordo com a reação demonstrada a seguir. As principais aplicações industriais da cetona são solvente em esmaltes, em que a acetona mais comum é a propanona, conhecida popularmente como acetona, em que é comercializada como removedor de esmaltes, tintas e vernizes, que têm o papel de solubilizar resinas e diminuir a viscosidade das tintas, porém tem algumas desvantagens, como maior custo adicional e pode provocar aparecimento de poros e pontos fracos após a evaporação, extrações de óleos na indústria alimentícia e medicamentos hipnóticos para a fabricação de cloroformo. Devido à semelhança funcional da carbonila em aldeídos e cetonas, pode-se utilizar uma reação chamada de oxidação de Tollens para distinguir um do outro. Nesta fase, faz-se a reação do aldeído ou da cetona com o reagente de Tollens, como mostrado a seguir, em que quando o reagente for acetona, não ocorrerá a reação. Já o aldeído formará um ácido carboxílico em espelho de prata. Uma característica bastante representativa das cetonas é sua estrutura de ressonância. O oxigênio, por ter sua natureza eletronegativa, acaba atraindo fortemente a nuvem eletrônica para perto de si, fazendo com que a carbonila seja altamente polarizada. O aspecto polar da cetona permite a reação de redução da cetona em álcool. O processo também pode ocorrer no sentido contrário, do álcool formando acetona, através da reação de oxidação. Os dois processos são possíveis desde que se use o agente oxidante ou redutor adequado e que seja em concentrações fortes. Algumas propriedades físicas de compostos de cetona são demonstradas a seguir. Como observamos na tabela, o ponto de ebulição da cetona aumenta com o crescimento da cadeia carbônica. Uma vez que aumentará a interação da molécula, aumentarão as forças intermoleculares. E a solubilidade dependerá de onde encontra o grupo carbonila na molécula. Fazendo a comparação entre um aldeído e uma cetona, um aldeído apresenta maior carga parcial positiva em seu carbono carbonílico, quando comparado com a cetona. Os aldeídos são menos estáveis do que as cetonas, o que os torna mais reativos perante os ataques nucleofílicos, visto que eles estão apenas um radical e as cetonas estão entre dois radicais. Tal fato explica a menor reatividade das cetonas. As referências utilizadas para a realização do trabalho estão apresentadas a seguir.